Programa Direito em Foco recebe hoje o advogado criminalista Max Capela para tratar do tema execução penal e ressocialização. Max, seja bem-vindo mais uma vez, né? Você já esteve aqui no Programa Direito em Foco no passado, para poder tratar de um tema tão importante quanto esse. Oscar, muito boa noite a todos. Eu que fico grato, tá? E agradeço mais essa oportunidade de estar aqui tentando e buscando contribuir um pouco com o que eu possa saber sobre esse tema. E é gratificante estarmos aqui mais uma vez com alunos, né, com universitários que buscam sempre o conhecimento, e é uma parcelinha que a gente tem de conhecimento que nos dá esse prazer de passar para frente. Muito obrigado realmente pela oportunidade. Sempre bom te ver aqui. Max, nós estamos aqui no auditório das Faculdades Zócalo de Caratinga, com os alunos do segundo e do terceiro período, no projeto integrador. Então, o Programa Direito em Foco e o projeto integrador estão alinhados nesse semestre para poder levar o curso de Direito para a sociedade, e através de temas como esse que a gente vai cuidar aqui hoje. E a dinâmica é os próprios alunos iniciarem aqui fazendo as perguntas para o convidado. Então, eu vou chamar o nosso primeiro aluno convidado para poder fazer a pergunta para você, que é o aluno Jean Carlos de Souza. Quais são os principais desafios enfrentados atualmente para garantir a ressocialização efetiva dos apenados e como esses desafios podem ser superados? Jean, a sua pergunta é muito importante e oportuna. Professor, o tema ressocialização é o que move a política penal e prisional no Brasil. O que se espera de uma pena é que ela ressocialize o cidadão, o IPL, que é o indivíduo privado de liberdade, né? Que ela ressocialize e devolva para a sociedade aquele cidadão como ele era antes, lá no início, antes de, por qualquer motivo que seja, né, ficar à margem da lei. O problema é que a ressocialização não acontece por falhas principais de dois entes, né, que é o poder executivo e o poder judiciário. Por que eu digo isso? O poder legislativo criou, principalmente, e quando a gente fala em ressocialização, Oscar, na execução da pena, o indivíduo já está condenado. Ele já sofreu um processo criminal, já está condenado e já está cumprindo aquela pena, pagando o que deve, assim, grosso modo, ao Estado. E o Legislativo criou a Lei de Execuções Penais, a lei que vai reger como deve ser feita a execução da pena no Brasil. Essa lei determina que o Executivo crie formas para que essa execução seja feita da melhor forma e que seja buscada sempre a melhor dinâmica para esse cumprimento da pena. E o judiciário, por sua vez, tem a obrigação de fazer cumprir essa lei, né, que foi criada para esse cumprimento de pena. Qual que é o problema? Primeiro, da ressocialização. O número de presos para o número de vagas em penitenciárias. Eu não tenho números exatos aqui, mas eu acredito que, pelo que a gente conhece dos presídios e penitenciárias aqui da nossa região, onde a gente atua, nós devemos ter um déficit de vaga de 2/3. Então, nós temos 3 vezes mais presos do que a capacidade dos presídios e penitenciárias. Sem contar, isso contando com presídios, tá? Sem contar que presídio não é para condenado. Condenado tem que cumprir pena em penitenciária. Isso nós estamos contando com presídio. Aqui em Caratinga, para vocês terem uma ideia, o presídio foi construído originalmente para receber 180 detentos. Hoje conta com 540. Então, um lugar que caberiam 180 pessoas tem 540. Como é que você quer? Esse é o menor problema. Como é que você quer que uma pessoa se sinta à vontade, dentro dos limites, claro, para cumprir uma pena e sair dali melhor do que entrou?
um lugar onde cabe 180 pessoas, tem 540. A lei de execuções penais, ela determina que... mas como é que sabe a lotação do presídio? Para quantas pessoas é? O espaço para preso dentro de uma penitenciária, melhor dizendo, é de 6 metros quadrados para cada preso. Então nós temos que ter, no mínimo, em números exatos, aí, um espaço de 2 por 3, que é 6 metros quadrados por preso. Hoje, isso em todos os presídios que eu conheço, eu te garanto que nesse espaço de 6 metros quadrados tem 3 ou 4 presos, onde deveria ter 1. Como é que você dá a condição necessária, mínima, para esse preso cumprir a pena dele de uma maneira digna? Segundo, as atividades que têm que ser feitas dentro de um presídio. Como é que o Estado quer pegar o cidadão, tira ele da sociedade, traz para o seu seio para educá-lo de novo e devolver para a sociedade? Não tem nada que facilite esse cumprimento da pena, essa ressocialização propriamente dita, Oscar. Você tem aqui em Caratinga, nós temos escola. Tem uma escola lá, mas é escola de primeiro grau, né? Já é um avanço, claro. Para quem não tem estudo nenhum, você chegar no presídio e conseguir tirar aí, o ensino fundamental, já é um grande avanço. Mas o que necessitava mesmo, que é importante, é um ensino técnico, para que a pessoa saia dali, pelo menos com a profissão. Você imagina como é difícil para um egresso do sistema prisional arrumar emprego. Quem confia? Né? E se ele não souber fazer nada? E se ele não tiver capacidade técnica? Depois de 3, 4, tem muitos, a gente fala assim, mas ninguém fica preso muito tempo. Tem presos aí de 10 anos. 10 anos fechado, em regime fechado. Você falou do curso técnico, é importante ter algum tipo de atividade de aprendizado que eles possam ter autonomia, né? Não depender de um emprego. Eles procurarem, né, de terem condições de trabalhar de maneira autônoma, né? Exatamente. Porque se for depender de emprego, eu acredito que a taxa de empregabilidade para quem é egresso do sistema prisional é muito baixa. Infelizmente, nossa sociedade hoje não está preparada para readmitir um egresso do sistema prisional, um preso. Não tem essa confiança ainda. E eu não digo só nos crimes mais chocantes, os crimes mais graves, não. É qualquer um. Se falou, a partir do momento que você toma conhecimento que esse cara cumpriu pena, que o cidadão cumpriu pena, é uma dificuldade muito grande. A não ser que tenha uma estrutura, né, empresarial, né, que voltada seja destinada para poder atender esse público. Conscientizada, falar, vamos empregar aqui tantos % do nosso material humano com egresso do sistema prisional, com ex-detentos ou com quem esteja em progressão de regime. As políticas que são feitas para a execução da pena são absurdamente ineficazes. Você não acredita, se você está na prática e você pega a lei de execução penal, que é a LEP, começa a estudar a LEP e vai para o presídio ver se aquilo ali é aplicado, você fica abismado. E a parcela do judiciário? A lei está lá. E a lei de execução penal brasileira, apesar da sociedade toda achar que a lei no Brasil é branda, que a lei no Brasil... Isso é o Brasil, né? Quando você vê que alguém foi solto, alguém progrediu de regime, a impunidade. A partir do momento que você conhecer a LEP, você vai ver, é uma lei excelente para cumprimento de pena, é uma lei maravilhosa, muito bem elaborada. Se ela fosse cumprida, nós não teríamos reincidência no crime. Que falta uma estrutura mesmo, igual você falou, de vagas, pessoal capacitado em número suficiente para poder acompanhar, fiscalizar né, o cumprimento da pena. Outra grande parcela disso aí é o efetivo humano. Né? As pessoas para trabalhar, para dar aula, para até mesmo para fazer a guarda, os policiais penais que deveriam estar trabalhando ali. O número sempre também em déficit. Entendeu? A gente percebe que é igual como você pontuou, né? A gente tem lá os 3 poderes, né? O legislativo, né, tem uma legislação atual né, que dá eficaz, que dá conta dessa realidade. Mas a gente tem, às vezes, uma falta de estrutura que vai passar pelo executivo e o poder judiciário, às vezes, com uma estrutura também de pessoal pequena, né? Também. Poucos juízes, né? Não dá conta de dar efetividade. De dar vazão a todos os processos de execução de pena.
Outra situação, mas e aí, como é que você faz? Você não tem vaga, mas você tem que colocar o preso. O ministro, eu acho que foi o Barroso, do STF, falou que o Brasil prende muito, mas prende mal. Eu acredito que em torno de 50% da população carcerária no Brasil não precisaria estar presa. Tá? Não precisaria por enquanto. Por quê? São presos provisórios. E presos provisórios porque simplesmente acharam, olha, ele cometeu esse crime, então a resposta, a pena é privativa de liberdade, lá no final do processo então prende agora. Mas você tem que ter um estudo, Oscar, da vida pregressa do cidadão. Um caso que aconteceu aí, há 5 anos atrás, o crime. O cidadão vem acompanhando o processo, vem respondendo esse processo em liberdade. Não aconteceu, ele não cometeu nenhum delito desse tempo, do último crime que ele está respondendo agora, até a presente data. Para que você vai prender esse cidadão agora sem ter uma condenação? Então, o Brasil prende muito e prende mal. Então, já passa aí a ser problema do judiciário. O Estado não cumpre a parte dele em dar elementos e a estrutura para se cumprir a LEP. E o judiciário, até mesmo por falta de pessoal ou por não ter outra alternativa, acaba amontoando esse pessoal nos presídios e nas penitenciárias. O que teria que fazer? O judiciário, vamos lá, o que o judiciário tem que fazer? Soltar. Mas aí você cria um outro problema para a sociedade. Simbolicamente fica ruim, né? Fica ruim. Social. O presídio de Caratinga tem vaga para 180 pessoas, tem 540 lá. Então nós temos que tirar esse excesso todo e colocar na rua. É simples, não é? Mexe com a sociedade de um modo geral. Se você tirar todos vamos tirar então os provisórios. Vamos tirar os presos provisórios. Não precisa ficar preso. Quem não está condenado. O preso provisório é aquele que não é condenado. Você tira ele do presídio. Mas tem gente que precisa. Tem gente que vai continuar cometendo crime. Tem gente que vai continuar cometendo crime. Então é um problema que passa por todos. Tá, então, e o executivo? Tem que construir presídio, construir penitenciário. Mas é certo isso também? Se você construir penitenciário, você só vai... A gente acaba tendo um ciclo vicioso. Um ciclo vicioso, exatamente. Você acaba continuando a prender. Agora nós temos mais uma penitenciária. Podemos prender ou podemos tirar dessa aqui e transferir para lá. Não vai resolver o problema. O problema é cumprir bem a parte de progressão de regime, que é uma parte magnífica da LEP. Tá? O indivíduo começa a cumprir pena no regime fechado. Dependendo do crime, 1/6 ou 2/5 de pena cumprida, ele progride para o regime semiaberto, aí ele passaria para uma colônia agrícola, ia trabalhar nessa colônia agrícola durante, a depender do crime. Eu falo a depender, se for crime hediondo, por exemplo, é 2/5 ou 40% da pena. Se ele, da pena restante, quando ele progredir para o semiaberto, ele vai cumprir mais 2/5 do restante da pena no regime semiaberto, trabalhando na colônia agrícola. Atingiu esse lapso temporal, ele passa para o regime aberto, que ele seria alçado para a casa de albergado. E aí ele cumpria a pena no regime aberto, ele se recolheria à noite, saía para trabalhar, levar sua vida normal durante o dia e se recolheria à casa de albergado à noite. Esse plano da LEP é perfeito. A prática que às vezes tem dificuldade. Você vai a pouco, acostumando aquele cidadão, gradativamente, acostumando aquele cidadão à vida liberdade. E ele vai visualizando outras perspectivas, que não a do crime. Né? Mas aí, o que a LEP fala? Regime fechado, penitenciário. Vai ficar fechado. Pode trabalhar ali dentro, na cozinha, na limpeza, nas galerias. Regime semiaberto é colônia agrícola. É uma fazenda estatal onde o preso vai trabalhar e vai produzir durante aquele tempo que ele está ali. E ainda tem a remissão de pena. A cada dia trabalhado, a cada 3 dias trabalhados, ele ganha 1 dia de pena. Estudado, leitura. Se você me perguntar quantas colônias agrícolas nós temos em Minas Gerais, eu vou te falar, nenhuma. É um problema de estrutura.
É um problema de estrutura. Isso aí já é do executivo. O que o judiciário faz? Coloca todo mundo no presídio de Caratinga. Em Caratinga nós temos aí 200 presos cumprindo vai migrando, pena. Né? Vai migrando de um lugar para o Lugar outro. que não era. Presídio é para preso provisório. Penitenciário é para condenado. Nós temos metade da população carcerária do presídio de Caratinga de presos condenados, que estão ali cumprindo pena da forma indevida. Aí o cidadão fica lá dentro da cela, onde caberiam 20 pessoas, tem 40, tem 50. Não trabalha. Ociosidade o dia todo. 2 horas de banho de sol por dia. As outras 22 horas do dia é preso dentro de uma cela. Como é que você quer que esse cidadão volte para a sociedade? Acaba sendo impraticável, né, Marcos? É impraticável. Você tem que ter um trabalho muito efetivo entre os 3 poderes, né? O executivo, o legislativo e o judiciário, para tentar melhorar isso aí, dar condições, o Estado dá condição para ele mesmo, de promover essa ressocialização para que o cidadão, que por um motivo ou outro caiu ali nas redes do Estado, né? Que ele cumpra a sua pena e volte para a sociedade como ele era antes. E a ressocialização não acontece por isso, porque não tem condição. Falta de ressocialização hoje, do jeito que está, não existe. Isso eu te falo por quê. A pessoa que cumpre sua pena, 2, 3, 4 anos que seja, em regime fechado, e não volta a delinquir, é porque ele não era criminoso. Ele não era da prática criminosa. Da prática criminosa. É porque é aquele cidadão que saiu do presídio e não quer nunca mais voltar para lá. Sobre isso aí, a próxima pergunta da Rebeca, eu acho que ela vai nesse sentido. Vamos ouvir a Rebeca? Rebeca Manassés Almeida e Silva. Minha pergunta é: de que maneira a criminalização da pobreza contribui para a formação do perfil da população carcerária no Brasil e quais são as implicações sociais e econômicas dessa realidade? Rebeca, também muito importante sua pergunta, parabéns. Primeira coisa que nós temos que fazer, professor, é tirar da mente da sociedade brasileira que ser pobre é crime. Primeira coisa. Cadeia é para pobre? Não é. Infelizmente, o sistema nos leva a pensar isso. E, infelizmente, fala, doutor, mas olha aqui, olha na prática, quantos presos tem aqui em Caratinga e quantos deles são pobres? Eu te falo que hoje, todos. Então cadeia para pobre, não é. Ou não deveria ser, porque o próprio sistema força isso. Tá? Isso aí já é um problema social. Tá? A própria sociedade, nós mesmos, eu, o senhor, os alunos, quando você passa na rua e vê um morador de rua ou um mendigo, qual o primeiro medo que você tem? É de ser assaltado. Para as mulheres, não é nem o medo de ser estuprada ou de ser violentada sexualmente. O primeiro medo é de ser assaltado. Você já tem aquele pré-conceito de que aquele cidadão pode cometer um crime a qualquer momento. Tá? Então, nós temos que acabar com isso aí primeiro, com essa condição de pensar que a pobreza é sinônimo de crime. Né? Mas por que todos que estão no presídio são de médio para baixo poder aquisitivo? Justamente a própria sociedade invoca isso. Eu vou entrar aqui agora num terreno muito perigoso, de falar que as condições sociais da vida, aquelas condições históricas levaram aquele cidadão, ele não estudou, a família... não tem estrutura. A estrutura familiar levou ele para aquela vida. Mas nem sempre é isso. Isso também tem a sua parcela. Isso aí são as externalidades, né? São situações que vão ocorrendo e que nenhum de nós consegue controlar. Seguir por um caminho que seja, entre aspas, o mais adequado é uma questão de escolha e muitas vezes sorte. Sim. E às vezes falta de oportunidade, né? Mesmo porque nós temos muitos exemplos e uma grande parte da população vive nesse meio criminoso, lá onde tem o crime organizado. O crime organizado, ele vive ali, ele cresceu vendo aquilo, a família, às vezes, muita gente da família conhecido, vive irmão, naquele... Isso.
e se dá bem, não entra naquele perfil de criminoso. Mas é justamente essa visão que nós temos de que o pobre, ele tem... Se você pegar, ele tem que ser condenado. Se você pega duas pessoas, uma bem vestida e outra má vestida, é como se fosse... eu estou dizendo mendigo aqui, mas é o pobre mesmo. Qual que é mais fácil de você acreditar que cometeu o crime? Né? O mal vestido ou o que tá... Ou bem vestido. Não precisa ser o feio, o bonito, é o bem vestido e o mal vestido. Basta a roupa. Você já acreditar que quem cometeu o crime é o mal vestido. Nós tínhamos tinha um vídeo institucional, não me lembro agora de onde, e ele começa assim, a pergunta assim, quem vai cometer um crime ali agora? E era um operário entrando no elevador e uma mulher muito bem vestida, mulher bonita e muito bem vestida, os dois entraram no elevador. E a pergunta vem, quem vai cometer o crime? É claro que seria o operário. Na hora que fecham as portas do elevador, a mulher saca uma arma e rouba os pertences que estavam ali com aquele operário, a bolsa de material, de trabalho dele. É para te levar a pensar, 100% diria que é o operário. Então, isso para mim é uma questão cultural. Tá? As condições de vida desse cidadão também, claro. Morador de rua, ou mesmo... e essa parte aqui de droga não é nem morador de rua, desculpa. É qualquer pessoa que não tenha a família junto para dar aquele suporte. Um usuário de droga, e principalmente hoje que a gente vê o crack, o usuário de crack, ele acaba, por ser viciado, por ser um usuário de droga, ele acaba se tornando um criminoso. Ele começa com pequenos furtos para manter o vício. Aí tem gente que vai dizer, e a sociedade toda diz, mas está cometendo crime, é criminoso. Ele é um doente, né? Precisa ser tratado. Doente. Você tem que lembrar que o vício é doença. Esse cidadão, esse indivíduo precisa de um tratamento. E o Estado não dá isso. O que o Estado faz? Na hora que ele comete um furto ou um roubo, para sustentar o vício, aquela doença dele, o Estado vai lá e prende. Prende e joga no presídio com 3 vezes mais gente do que deveria estar. E ali ele fica a mercê do crime organizado. Ele fica à mercê do crime organizado. Lá dentro, infelizmente, é triste a gente falar isso, mas é o que a gente vê. Lá dentro tem o tráfico, lá dentro tem as mazelas da própria doença desse cidadão que foi para lá por causa do vício. Lá é um estado paralelo, né? É um estado paralelo. E que tem toda uma predominância de poder. Professor, e é uma coisa incrível. Aqui em Caratinga, nós temos o body scan, que é aquele raio-x que você passa o corpo, te mapeia todo. Temos o detector de metal, temos toda a estrutura necessária para essa vigia mesmo, né, de quem vai entrar no presídio. E sempre estão encontrando droga, celular, armas brancas, faca, canivete, tudo a gente encontra no presídio. É uma realidade. Mas como é que isso entrou? Não tem condição da gente saber. É muita gente, né? Não então, tem como dar conta, às vezes. Hoje, você pega o pobre, que é usuário, que não tem uma estrutura familiar ou estrutura financeira que seja, para tratar o seu vício, ele acaba cometendo, de início, pequenos crimes, né? Crimes de menor potencial ofensivo, que são chamados na lei. Ele acaba cometendo esse crime, vai ser preso, porque em vez de tratar, o Estado prefere prender, porque o Estado, meio que admitindo a incompetência, ele vai prender. Né? Em vez de construir hospitais ou construir clínicas, constrói presídio. Nós temos que construir mais aqui e vai prender esse cidadão. Lá dentro ele só vai aprender o crime, porque não tem condições também, por causa do número elevado de presos num lugar pequeno. Não tem condições de atender e de ressocializar aquele cidadão, e ele vai sair dali muito pior do que entrou. Ou mais viciado, ou um aprendiz de criminoso de outros tipos de crime. Se ele entrou como um ladrão, como aquele que furtou,
ele sai como ladrão, ele sai como assassino, ele sai principalmente como traficante. Se torna violento, né? Se torna violento e passa a praticar crimes violentos. Então, é uma política social que tem que ser feita para que não se prenda, para que possamos ter uma estrutura familiar adequada para que esse viciado ou esse pobre que pratica esses crimes para sustentar um vício ou resolver um outro problema, ele não precise partir para esse lado, para que ele possa resolver a sua situação sem precisar de cometer um crime, porque ele não vai ser tratado, ele vai ser ensinado a delinquir mais ainda. Max, sobre esse contexto que você apresentou aí em relação àqueles que estão dentro dos presídios, a pergunta da Samara vai nos ajudar a esclarecer um pouco mais esse ponto. Vou chamar aqui a Samara Cristiane de Souza. Bom, a minha pergunta é: de que forma o sistema prisional brasileiro compromete a garantia dos direitos humanos dos presos e quais são as medidas necessárias para assegurar uma gestão mais humana e respeitosa dentro das unidades prisionais? Samara, essa sua pergunta é a que todos nós, operadores do direito, temos a vontade de ter a resposta para você aqui na ponta da língua. Por que acontece o que acontece hoje? O que mais se vê nas penitenciárias e nos presídios são ofensas à dignidade da pessoa humana e ofensas aos direitos constitucionais dos presos. A superlotação, que eu já falei aqui, e estou falando desde o início, é um. A falta de trabalho, a falta de atividades para ser feita é outro. O encarceramento em massa, que seria a superlotação, mas aí eu digo, quando eu falei das 2 horas de banho de sol por dia, você fica 22 horas dentro de uma cela, isso é desumano. Né? Aí nós vamos passar por coisas por temas mais simples, que parecem ser mais simples, mas na verdade são essenciais para se manter a dignidade de um preso. Higiene, condições de manter as suas necessidades, né? Necessidades fisiológicas básicas, né? Se você entrar no presídio, vocês aqui forem visitar o presídio, vocês vão ver o cheiro, o odor que sai ali de dentro. Você sai dali com cheiro impregnado, porque não tem condições. É degradante aquela situação. A superlotação e a falha, a incompetência de se administrar um estabelecimento prisional é o principal fator. Primeira coisa também, uma coisa muito importante, não existe banho quente, banho frio. Aqui em Caratinga, nós temos um inverno rigoroso. Você imagina você tomar banho frio lá no Córrego dos Bias, naquela altura que né? E você tem que tomar banho, porque se você não tomar banho também, você vai apanhar lá dentro. Você vai ser agredido pelos outros detentos, que eles também não admitem. E, pô, você imagina você ali dentro, numa situação daquela, sem tomar banho. Uma cela cheia de homem ali, sem tomar banho. Ninguém suporta. Né? A alimentação do preso. Muitas vezes, a gente vê o Estado falar, nós temos nutricionista, nós temos uma alimentação balanceada, nós temos comida de qualidade. Aí você pega, o cliente vai te procurar, a família do preso te procura, aí você vai ver lá. O rapaz é diabético, tem ordem médica para ter uma dieta diferenciada, ele tem eu tive outro dia lá um cliente com câncer e diabetes. Aí a alimentação dele tem que ter toda regrada. Não, tá aqui. Aí eles pegam a marmita, que vai para todo mundo, aí na dele escreve em cima, diabetes. Prega lá a fita crepe, escreve diabetes. É a única coisa que tem de diabético. Para o diabético ali é a fita crepe escrito diabético. Enquanto, e a culpa, uma parcela muito grande é da própria sociedade, de nós mesmos aqui fora. Enquanto nós acharmos que o preso está tendo regalia enquanto ele está lá cumprindo a pena, vamos ver sempre a falência da execução de pena, da execução penal. Tá? O preso está ali, ele tem que pagar pelo que ele fez, e a forma dele pagar é a privação da liberdade.
Nada além disso. A lei fala pena privativa de liberdade. Né? Delito, artigo 121, que é matar alguém, pena de 6 a 12 anos. Pena de reclusão de 6 a 12 anos. Não fala tortura, não fala em má alimentação, não fala em cumprir pena em local insalubre. Né? A pena que ele tem que cumprir é a privação da liberdade. Enquanto a sociedade achar que o preso ali dentro não merece regalia, não é regalia que a gente quer, que a gente busca. Tem que sofrer, tem que ficar de castigo, tem que tomar banho frio, tem que comer comida. Não é isso. Enquanto pensarmos assim, vamos continuar no fracasso da execução de pena. Nós temos que ter condições de que o preso cumpra com o mínimo de dignidade para ele poder cumprir o que ele está devendo, fazer um exame de consciência ali do que ele fez, por que ele está ali. Para não desejava retornar. Para não retornar. Por quê? E outra coisa, enquanto a sociedade estiver pensando isso, enquanto a mentalidade for que bandido bom é bandido morto, isso não tem nada a ver com política, tá, gente? Enquanto pensarmos que ele está lá, ele tem que ser humilhado, ele tem que... Não precisa de comer, uma vez por dia está bom demais. Lá, uma coisa que eu escuto muito falar assim, lá não é hotel. Não é hotel. Mas não é hotel. Não é hotel mesmo. Realmente não é. Vai lá ficar um dia. Eu falo, vai lá e fica um dia. Fica uma semana lá para ver. A sociedade esquece que quanto mais ela marginaliza e quanto mais ela deseja o mal para esse cidadão que está lá privado de liberdade... É um mal que retorna. Ela esquece que ele vai voltar. Um dia ele vai sair. E quando ele sair, ele vai para onde? Para a própria sociedade que colocou ele lá. Então nós temos que ter... Essa pergunta, por isso que eu falei que é muito importante, que todos nós gostaríamos de ter uma resposta para a gente aplicar de imediato, parte muito da própria sociedade. Não é só o Estado aí, não é só o Poder Judiciário que vai resolver isso aí. Né? Não, o Poder Executivo. Quando eu disse o Estado, é o Poder Executivo e o Poder Judiciário. Né? A lei, como eu disse, não precisa de alteração, Oscar. A lei de execução penal, ela é muito boa, mas nós temos que ter, nesse ponto, partindo da sociedade, uma forma, até mesmo como você disse no início, de gerar uma política de emprego para o egresso do sistema prisional, para que a gente consiga diminuir o número de pessoas lá dentro. Marcos, está lá na Constituição, no artigo 3º, né, a construção de uma sociedade justa, livre e solidária. Né? A gente precisa, né, a gente tem uma legislação, que você mesmo bem apontou, importante, que dá conta dessa realidade, e cabe a nós, instituições, cidadãos, sociedade, né, lutar para poder aplicar exatamente isso. Solidariamente. Marcos, aqui a gente está caminhando para o fim, e eu queria muito agradecer a sua participação de todos os nossos alunos e alunas aqui do 2º e 3º período. Dizer que nós vamos ficar mais um pouquinho falando sobre o tema aqui, mas a entrevista ela tem o papel de aproximar o nosso curso de Direito, a legislação, a Constituição Federal da sociedade. E você ajudou a cumprir esse papel aqui de levar informação para a nossa sociedade. Viu? Você vai ser sempre muito bem-vindo aqui para poder tratar de temas tão importantes quanto esse. Muito obrigado. Oscar, muito obrigado. Eu espero ter trazido um pouquinho da realidade. E eu faço um pedido a vocês que estão aí partindo para operadores do direito, sempre que puderem, ou busquem a iniciativa de visitar o presídio para ver a realidade e tentar mudar a mentalidade da sociedade brasileira em relação a quem está lá. Só sabe a realidade quem trabalha ou quem tem um parente, ou um amigo, ou uma pessoa próxima presa. Porque a sociedade não sabe e aquilo lá não é, hoje como está, não é lugar para a gente. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Max. Estaremos sempre juntos aí. O programa Direito em Foco se despede. Até o próximo encontro.